Marina, seja bem-vinda. Marina Obrigada. Magalhães, psicóloga. Eu conheço a Marina há um tempo já, ela trabalha com as minhas filhas de orientação parental. Para quem não conhece, eu super sugiro orientação parental. Às vezes, quando a gente está muito envolvido com a educação dos nossos filhos, a gente começa a reinventar a roda, passar por problemas que a gente não precisaria passar. E orientação parental, a Marina faz, a Mel faz, vários psicólogos fazem orientação parental, super recomendo. Chamei a Marina, ela é amiga da Mel também, que já participa do nosso quadro aqui, Positive a Sua Mente, para a gente falar sobre vários assuntos muito interessantes. O primeiro que a gente vai começar hoje é falando sobre emoções, que é como se fosse um início primário ali, a visão da Marina sobre emoções. É interessante, né, Marina, que a gente estuda tanta coisa. Eu lembro que na escola eu estudava a estrutura do caramujo. Sim, Eu sabia todos os planetas da constelação, mas nunca. E olha que eu estudei nos melhores colégios, graças a Deus meus pais tinham sim, condições, e os agradeço até hoje por isso. Mas nunca me falaram sobre emoção. E assim, se a gente for sim. pensar, o ser humano é muito mais emocional do que racional, e a minha educação foi totalmente racional e intelectual, com zero Base, a base, né? Tanto que eu contratei uma professora particular para as crianças, que elas não estão indo na escola ainda, né? Eu falei para as professoras, olha, eu quero também que vocês foquem em coisas práticas. A gente vai falar sobre emoções, a gente vai falar sobre dobrar uma roupa, sobre como comer numa mesa, coisas que muitas vezes nas escolas a gente não tem e são essenciais para a vida, né, Marina? para deixar bem claro, gente, emoção é um impulso. Emoção é algo que vai fazer com que a nossa forma de agir, com que a nossa predisposição para alguma ação seja modificada. E aí eu acho que faz todo sentido o que o Juliano estava falando sobre o fato da gente não aprender sobre isso, né? Hoje em dia, até o que a gente vê muito acontecer nas empresas é que as pessoas elas acabam tendo problemas, não só na empresa, na vida, tendo problemas justamente porque a gente não sabe regular a emoção. A gente não faz a menor ideia do que Já fazer com tive isso. um médico, amigo meu, chefe de hospital de equipe, dizendo assim, eu já tive médicos brilhantes, PhD, mega cirurgiões, que nós tivemos que Isso. mandá-los embora do corpo clínico porque eles maltratavam as instrumentadoras, eram É, abusivos, porque eles não tinham inteligência emocional alguma, nem sabiam gerenciar as emoções e os impulsos. é totalmente isso, assim, a gente até vai vendo, né, chega muito no consultório, que você tem clientes com problemas porque eles não sabem desenvolver o que a gente chama de soft skills. Eles têm hard skills, que é o que a gente vai falar sobre formação, línguas, tem vários aparatos ali que vão dizer que eles têm uma mega competência, mas na hora de colocar para jogo, ou seja, de estar subordinado a alguém ou gerenciar uma equipe, não consegue Uma fazer isso. pressão, né, uma divergência de opiniões, as E, pessoas explodem. Agora, eu queria só aproveitar e fazer um adendo aqui, Marina, para as pessoas uh, não se sentirem, porque eu acho que no fundo, ninguém precisa se sentir culpado por não ter essas soft skills, número um, elas são desenvolvíveis. E segunda coisa, eu acho que tem uma tia que é bióloga, concursada uhum, pública, e ela fala assim, como é que pode, né, um concurso público, até para juiz, ele tem milhões de etapas, mas nenhuma que lida com emoções. Ele vai ter pois é, testes sobre leis e leis. Então, a gente tem todo um funcionalismo público em cargos de sim, extrema importância para o povo, porque o Estado está ali na sim, função de não pensar no claro, lucro, pensar no povo, de pessoas, talvez, muitas vezes desequilibradas emocionalmente ou sem ter essa capacidade de gestão, ocupando sim. cargos de decisão importantíssimos, né? A gente coloca a saúde mental como uma coisa elitizada, e não deveria ser. Saúde mental deveria ser questão de saúde pública, política pública, por várias razões. Quando a gente pega um adolescente que vai prestar vestibular e ele não tem a menor ideia do que ele vai estar fazendo ali, e claro, gente, eu entendo que isso começa em uma questão muito mais básica, tá? Da nossa Uhum. educação, certo? Vamos guardar isso, tá? Também não quero aqui florear um mundo que não existe, mas o que eu quero dizer é, a hora que a gente não olha para esse lugar e que esse cara vai lá, presta esse vestibular, ele entra em uma faculdade, ele não dá conta de terminar, porque ele não sabe o que fazer com as emoções que ele vai, né, encontrar ao longo do caminho e ele abandona, esse é um problema nosso, meu, seu, do Juliano, de todos nós. Por que isso? Porque é o nosso dinheiro que está indo para lá. A gente está perdendo essa galera que pode chegar com força total. É um investimento que a E gente não está só isso, fazendo. né? Quando você fala de saúde mental, hoje em dia o investimento que tem que ser feito nessa área é gigantesco, porque a gente tem adultos que já não tiveram a base numa Não, escola,
num jardim de infância, que hoje em dia é educação básica, infantil, se tivesse gerenciamento de emoções como uma matéria, como um tópico, inclusive incluindo professores, nós teríamos adultos mais autoconscientes e conseguiriam gerir melhor suas emoções e não precisariam tanto de tratamento psiquiátrico, de tratamento psicológico intensivo, né? Vamos dizer assim. E o tanto de sofrimento que a gente reduz. Uhum. Se a gente for olhar, o tanto de escola que vai colocar assim, escola de educação infantil, tá? Ah, aqui teu filho já vai sair lendo lá no jardim. Ah, ele já vai sair alfabetizado. Gente, uma criança para baixo de 6 anos, ela não tem a obrigação de estar O foco não alfabetizada. deveria ser esse, né? O foco tem outras coisas. Os 7 primeiros anos de uma criança é fundamental. E aí você fala assim, tá, mas né, como é que fica isso? Os 7 primeiros anos de vida vão definir muito A como a vida gente vai adulta. se ao longo da vida. Nossos impulsos, A- vamos dizer assim, ali está a formatação dos impulsos, né? Você vai poder trabalhar Isso, só as respostas no futuro, você não vai conseguir mais controlar. exatamente. Trabalho de regulação emocional é trabalho emergencial. A maior parte dos problemas que nós temos, que nós adultos enfrentamos, está esbarrando aí, porque a gente não faz a menor ideia do que fazer com o que a gente Ou sente. seja, resumindo, não é culpa, assim, não é culpa de ninguém, nós, vamos dizer assim, é social, é endêmico, é da sociedade, da cultura, mas cabe a nós, agentes dessa cultura, deixarmos uma Exato. cultura melhor para os nossos filhos, bisnetos, tataranetos, começando a criar quebrar esse ciclo, né? Pegar uma marreta e quebrar esse ciclo aí, começar. Esse nosso bate-papo aqui é um convite, né? É um convite para a gente repensar. Como o Juliano falou agora há pouco, né? Como você colocou, a nossa cultura é um pano de fundo. A nossa cultura funciona como um nível de seleção dos nossos comportamentos. E se a gente for olhar para a nossa cultura, o que é que cada vez mais tem sido pedido? Age, 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 age. Quando a gente vive em um mundo que só pede por ação, a gente não consegue prestar atenção no que está se passando por aqui. E aí não me parece surpreendente que a gente tenha o tanto de problema que tem tido. Não me parece surpreendente que hoje a gente tenha como uma questão, uma doença incapacitante, a depressão despontando. Então, Marina, a importância, a gente está aqui batendo um grande papo, mostrando como talvez chegamos aonde chegamos como indivíduos, onde não conhecemos nossas emoções e não sabemos gerenciá-las ou modulá-las, porque não nos foi ensinado e porque a cultura ignorou esse aspecto e continua ignorando, como a gente disse, em processos seletivos, funcionários públicos e etc. Então, a gente entendeu por que a gente está aqui precisando disso. Mas vamos falar um pouquinho, então, lançar esse curso aqui para as pessoas sobre emoções, o que são emoções. Queria que você abordasse um pouquinho para a gente isso. Então, vamos lá. Como eu tinha dito, né, a emoção nada mais é do que um impulso. Alguma coisa que vai modificar a nossa forma, a probabilidade da gente agir de uma maneira ou de outra. Tá, Mari, mas como é que eu vou saber qual que vai ser a minha probabilidade de agir de um modo ou de outro? Eu vou ter que saber qual é a emoção que está presente em mim. Uhum. E para eu saber qual é a emoção que está presente em mim, eu preciso de um autoconhecimento muito refinado. Pô, mas como é que começa a fazer isso? Gente, para a gente entender, para a gente poder começar a ter esse refinamento, eu preciso entender geralmente quais são os impulsos de ação de cada emoção, que não nos é ensinado. E isso é de uma preciosidade, assim, tamanha. E a gente deveria, né, é um convite que eu deixo aqui, começar a se preocupar em fazer isso com as crianças ainda. É importante que a gente faça isso, para que a gente chegue lá na frente e eu tenha 2 coisas que eu entendo que são bem importantes. Autoconhecimento e validação e reconhecimento de emoção, primeira coisa, tá? Que a gente precisa conseguir fazer. E a segunda coisa, que vai vir a partir da primeira, que é estabelecimento de limite. Às vezes, os problemas que a gente tem a respeito das nossas emoções é porque, como a gente não se conhece, a gente não sabe colocar até onde as pessoas podem ir. E uma vez que eu não consigo empregar isso, eu vou estar me machucando o tempo inteiro. Sabe uma sensação de mal-estar que a gente acaba tendo e fala, não sei direito de onde veio? Provavelmente, quando tem uma sensação de mal-estar, de fadiga, tem alguma emoção, tem algum limite meu que está sendo ultrapassado, ok? Então, eu vou deixar aqui para a gente falar sobre cada uma das emoções, sobre geralmente quais são as expressões que a gente vai ter e a função de cada uma delas, ok? Ok. Então, vamos. Quando a gente fala de alegria, né, qual que é a função da alegria? A função da alegria é uma questão de um movimento gregário em ser humano. Né? A gente, enquanto ser humano, a gente não vive sozinho. Observa o corpo que a gente tem. A gente não tem grandes presas, a gente não tem garras, a gente não tem pelos ou cascos
que sejam suficientes para nos proteger. O que isso significa? Significa que o ser humano sozinho ele não sobrevive. Significa que o grupo nos fortalece, que nós só chegamos aqui porque a gente tem uma rede. Sem isso, a gente não chegaria onde nós estamos, certo? A nossa E a força partir é o grupo social. Conquistamos a Terra com todas as suas dificuldades e ameaças, leões e tudo mais, através de inteligência e de trabalho em grupo. Trabalho em grupo, inteligência, comunicação verbal. O ser humano chegou... Tanto que a punição, tanto no grupo de macacos, é o isolamento. Se um líder de macaco está sendo muito agressivo, os macacos param de tirar o piolinho dele, param de ficar fazendo carinho nele, isolam. Para que ele... E veja uma coisa muito curiosa, né? Como o grupo fortalece, para o bem e para o mal. Olhem para alguns problemas que nós temos em alguns momentos, até de telejornais, de movimentos, às vezes, de manifestação e tudo mais. E nosso mesmo. Observem cada um consigo mesmo. Tem coisas que a gente só faz porque o grupo fortaleceu. Quer um exemplo bom? Pense em adolescente. Adolescente costuma transgredir algumas regras se tiver um grupo. Sozinho eles não fazem, né? Claro que tem outras coisas que fazem com que adolescentes façam. Estou só fazendo um recorte para esse pedaço. Tem até pesquisas científicas mostrando são os comportamentos de manada, né? Vamos dizer assim. Você tem uma torcida organizada e de repente começa aquela pancadaria, a própria pessoa fala, nossa, nem sei o que aconteceu. E é uma coisa importante, aí entra de novo o autoconhecimento e a reflexão, que é a gente precisa começar a se perguntar por que a gente faz o que a gente faz. Então, voltando para a questão da alegria, é essa coisa de juntar, de estar junto, de dividir, de celebrar. Então, a alegria tem essa função de fortalecer um grupo. Porque quando eu fortaleço um grupo, eu fortaleço a minha possibilidade de sobrevivência. Voltando lá para as aulas de biologia, né, de Darwin, o que eu estou fazendo? Eu estou variando e selecionando o comportamento. Eu estou garantindo a sobrevivência da minha espécie. Então, a alegria vai ter essa função. Todas as emoções vão ter essa função, tá? De sobrevivência da espécie. Mas a alegria, especificamente, de agregar, de trazer para perto. Criar vínculos e fortalecer os vínculos das pessoas entre o grupo. Por isso que existem aquelas danças. É interessante você ver essas civilizações, né, que viviam, entre aspas, isoladas, e entender o comportamento humano se desenvolvendo ali, esses indígenas, né? Todos eles têm esses momentos de lazer, entre aspas, de dançar em volta da fogueira, de comer, dividir alguma caça, momentos alegres, vamos dizer assim, né? Sabe que é muito interessante isso que você está falando, porque isso que eu vou falar para vocês vem de um livro que chama A História do Amor. E o que ele dizia? Que a estrutura, como a gente conhece hoje, de cada pai cuidar do teu filho, é uma estrutura nova. Antigamente, o que nós tínhamos é a aldeia cuida de todas as crianças. E por que isso? Gente, vou fazer um parêntese aqui, tá? Porque a monogamia é uma coisa nova. Então, a gente não sabia que filho era de cada casal. Não, mas se você observar, a manada de elefantes são os animais com coeficiente encefálico alto, assim como os golfinhos. E outro dia eu estava refletindo sobre isso. Talvez algumas das nossas doenças venham desse modelo monogâmico, de cada um na sua casinha, criando seus 2 filhos. Porque nas reuniões familiares que eu tenho aqui em casa, quando tem avô, tio, primo, cada um está modulando o comportamento daquela criança, porque uma criança ela é formada com uma rede de apoio. Sem uma rede de apoio capenga, né? Assim, ela fica mais, não vai ser uma criança tão bem desenvolvida, né?